Mas o que seria falar em línguas? Está, assim, pode ser até um pouco grosseiro que eu vou falar, mas é falta de entendimento mesmo. O que está dizendo ali? Qual dialeto? É que é um dialeto, entende, existem É um dois latim, tipos É a de famosa língua. língua dos anjos, né? Não, Que é, a o tem é o Bíblia dois. latim, fala. é o hebraico, é o aramaico, Ó, é o quê? lá em Atos, você teve a fala de línguas que foram línguas de outras nações, para que as pessoas tivessem um entendimento do que estava acontecendo ali. Então, o primeiro batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, foi, por exemplo, Pedro, vamos dizer que falou inglês. João falou espanhol, para que assim eles conseguissem se comunicar com aquelas pessoas que estavam de outras nações e não entendiam a língua padrão deles. Sim. Mas existe também que Paulo falou da língua dos anjos, que é uma língua que só quem fala entende. Tanto que Paulo fala, se você estiver no culto e você estiver falando em línguas e não haja quem interprete, cale-se falando com você próprio. Você vai estar no seu banco falando em línguas, só você está entendendo. Quando você pega um microfone, normalmente você fala umas duas palavras em língua estranha e daqui a pouco fala, assim diz o Senhor. Então a própria pessoa que fala em línguas já traduz ali para a igreja entender o que está se falando. Então, falar em línguas por exemplo, a mesma forma como uma pessoa que está num terreiro da Quimbanda recebe um determinado espírito, uma determinada entidade, e ela age conforme aquela entidade. Entendeu? É apenas uma forma de você dizer assim, eu sou batizado com o Espírito Santo e ele me deu o dom de cura. Não, mas eu falo em línguas. Não, mas eu tenho o dom de ensino. Então quer dizer que todas as pessoas dentro da igreja, todas, podem se falar em línguas. Nem todas. E por que você vê hoje Tem em uns que se dia... passa, né? Por que se vê hoje em dia isso? É isso para perguntar, Will. Isso. Sim, acontece. As pessoas que se passam em falar em línguas e a igreja vibra. Então, cadê que aquelas outras pessoas não conseguem interpretar que ali não está falando em línguas? A própria Como Bíblia- tem as pessoas que interpretam, por que não tem as pessoas que desmascaram? O questionamento. E é triste que a igreja fica lotada, cara. E é nítido que o cara tá infringindo, né, mano? Sim, Tem- eu não me atrevo a falar quando alguém está fingindo ou não, porque eu não entendo. Eu Não, entendo. pera aí. Eu acho que você vai entender. Se eu botar um na tela aqui... Bota aí, Thales, que eu te mandei. Foi só um questionamento. Só gente, um, pra- só pra você ver. Só pra você ver se você vai bater o olho e você vai falar, mano, não tem como. É impossível. O segundo, tá, Thales? Segundo. O segundo que eu te mandei no WhatsApp. Eu te mandei no WhatsApp. Segundo. O segundo vídeo. Ou vou mandar no Telegram melhor, né? Não tem como, cara. Porque da mesma forma que existe pessoas picaretas, safadas, Sim, claro. pilantras dentro da minha crença, Claro. então eu vou falar que a minha crença não É o ser humano. isso que eu ia é falar. o ser humano. Quando Existe em Quando você me todas. mostrasse a língua, Existe em todas. é igual, por exemplo, fazer um ebó para enriquecer. Fazer um ebó para alguma coisa que Aumenta. o espírito não faz. Vamos lá. Entendeu? Queria um adendo Pode do que pôr vocês aí, falaram. então. Olha o play. Não. Mas parece. Não tá preso ainda? O pessoal todo acredita ali, velho. O cara nem se esforçou, meteu um Às vezes nem pichuchu, todo mundo pichachá. acredita. Às vezes nem todo mundo acredita. Às Esse, vezes a esse pessoa, nem se esforçou, ele meteu um pichuchu, pichachá lá e acabou. às vezes a pessoa nem acredita. Às vezes a pessoa só respeita. E, por exemplo, é a mesma coisa que existe o cara de Umbanda que talvez seja desonesto, que pede o que o espírito não está pedindo. Mas Então, respeitar, pessoas erradas vai existir em todos os lugares. Um grande exemplo. Mas respeitar o que é errado não é comungar do errado? Como assim? A partir do momento que eu respeito o errado, eu não tô comungando do errado, não tô errando falando igual. respeitar o errado, eu estou falando respeitar a pessoa, porque, por exemplo, ó, se eu estou ouvindo algo e eu estou concentrado aqui, eu não vou parar para analisar se ele falou ou se o que ele falou ou o que ele não falou. Então, eu não vou julgar a pessoa. E se o que ele falou tiver dentro de alguma coisa e eu não sei? Então, eu prefiro não julgar a pessoa.
Agora, cabe ao líder, e apenas o líder, olhar e falar assim, cara, não vou chamar mais esse cara, porque aparentemente ele traz algumas coisas que não convém. Da mesma forma como pode ser que chegue, por exemplo, isso eu assisti um podcast hoje, né, com uma pessoa que era de Quimbanda, e ela falou que o iniciado na Quimbanda, ele tem a opção de fazer o bom e fazer o mal. Agora ele pode ir lá e fazer muitos males. Livre-arbítrio. Agora, você vai olhar o mal que ele fez e falar assim, cara, esse cara aí, ele tá errado. Da mesma forma como eu, quando olho algum pastor, algum pregador que fez algo errado, eu falo, esse cara tá errado, infelizmente, ele não é fiel. Porque o próprio Cristo falou que durante o plantio ali do trigo, o inimigo lançou o joio. E o joio cresceu junto com o trigo. Da mesma forma como você tem o trigo bom, você tem o joio que não é bom. Separar o joio do trigo. Inclusive o joio... Não, os anjos falaram assim, Senhor, vamos lá e vamos arrancar o joio de lá. Jesus falou, não, deixa crescer com o trigo. Agora, naquele grande dia, eu vou separar o que é trigo, vou lançar no celeiro, e o que é joio, vou lançar no fogo. Então, você quer um próprio exemplo de Jesus sobre pessoas que estão erradas ali dentro? Se você fosse julgar pessoas erradas, você não estaria dentro dos 12 apóstolos de Cristo. Sabe por quê? A Bíblia fala que Judas era ladrão, traidor, e Jesus deixava Judas com a bolsa do dinheiro. Ali Jesus estava nos dando um exemplo. O cara está roubando, o cara está fazendo coisa errada, não cabe a mim ir lá e julgar e apontar. Mesmo na sua religião. Mesmo eu olhando assim, falando assim, cara, aquele rapaz da Quimbanda está fazendo isso ou aquilo. Não cabe a mim ir lá e brigar com ele. Cabe a mim orar. Então, assim, da mesma forma como tinha Judas dentro dos 12 apóstolos, hoje nós temos pessoas dentro da igreja, da mesma forma como tem pessoas dentro da Quimbanda. Então, bora lá, então. Vamos para as perguntas de um minuto? Vamos voltar aqui pro... minuto. Só uma pergunta para você, tá? Não, você vai fazer uma pergunta pro outro. Vamos terminar esse Bora. debate de um minutinho? Pergunta para o cristão Itinho. Da onde o cristianismo tirou a total certeza que sua religião já acerta e as outras não? Tendo em vista, né, que a grande maioria pensa igual. Claro, né, toda regra é exceção. Eu acho que quando você tem uma base de fé, se você não tiver certeza, você já não tem fé naquilo. Por exemplo, ele não conseguiria ser um evangélico e Quimbanda. Não, porque uma religião continua caminhar com a outra. Então, a partir do momento que ele olhou assim e falou assim, não, a Quimbanda é a religião que para mim é a correta. Ele tem que ter certeza. Senão, nenhum espírito vai se aproximar dele. Por exemplo, existem pessoas que não têm experiências com Deus justamente porque não têm a fé. E é uma das... A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem certeza, você não tem fé. Entendeu? E do que a gente tira, por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia, ele é o único livro de base de fé, e aí eu vou generalizar, de qualquer religião que está escrito lá, tal coisa vai acontecer, e a coisa acontece. Nos nossos tempos, nós estamos vendo daí o Mar Morto, que está começando a ficar doce, sendo que na Bíblia fala que ele ia ficar doce. Deu? E aí, concorda? Na minha religião, não prega que a minha religião é a única que tá certo, não. Você se equivocou aí. A minha religião, ela entende que nós pregamos aquilo que a gente acreditamos. Só que o que você acredita também é aquilo que você acredita está certo. A minha certeza não é a única. Eu tô certo naquilo que eu acredito. E você tá certo naquilo que você acredita. É diferente do que você falou. A sua é o seguinte, tem que acreditar aqui e duvidar da do outro. Na minha não é assim. Mas o... não, pode continuar. E a minha religião em si, ela não tem um livro, ela não segue um livro. Igual o católico, o evangélico que segue ali a Bíblia. A minha não. A minha foi passada pela oralidade. Hoje em dia tem pessoas que escrevem o livro dos seus conhecimentos, das suas vivências. Mas aquele livro ele não é o padrão da minha religião. Mas o que você falou do livro da Bíblia, eu concordo. Tem muitas coisas que acontecem, que falam lá, está acontecendo e vai acontecer. E o Simpson também.